pessoal, eu sou a Tamires Eduarda, membro do projeto Construção Mais, e gostaria de dar as boas-vindas a todos em mais esse encontro. Em nome do projeto, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade de todos os nossos convidados. Olá, pessoal, eu sou Thaís Maiara, também sou membro do projeto Construção Mais, coordenadora, e eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui e lembrar que de 15 em 15 dias nós temos conteúdos novos no nosso canal do YouTube. Nós também temos nosso Instagram, então não deixe de ir lá e nos seguir. Nós temos o nosso blog e toda semana nós estamos ali alimentando diversos conteúdos interessantes sobre a construção civil. Então não deixe de ir lá no nosso canal, se inscrever, divulgar, que está saindo vídeo novo aí. Hoje, o nosso tema é estrutura de um portfólio. Evidencia a sua marca profissional. Nossos convidados para esse bate-papo são o Ednardo Magalhães Miranda. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar com vocês nessa noite. Obrigada, Ednardo. E o Glaucio dos Santos Frutuoso. Oi, Tamires, Thaís, Ednaro, boa noite. Todo mundo que está assistindo a gente aí, boa noite. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, tá? E vamos tirar as dúvidas aí do pessoal e as de vocês também, Tamires. Obrigada, Glaucio. Novamente, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade de todos. E no final, teremos um tempo para responder as perguntas que surgirem no chat. Primeiramente, gostaria de pedir ao Ednardo que se apresente e conte para a gente um pouco da sua trajetória. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez para vocês. É uma imensa satisfação estar aqui, podendo participar desse momento com vocês. Eu me chamo Ednardo Miranda, por formação eu sou psicólogo, eu já atuo já há quase 4 anos na Alcance Engenharia como psicólogo organizacional, hoje especificamente dentro de um setor de recursos humanos. A psicologia surgiu para mim ainda durante o ensino médio, escutava muito falar a respeito de um personagem chamado o Freud, que muitos de vocês aqui talvez já tenham tido algum tipo de contato, só que durante a graduação a gente vai descobrindo inúmeras possibilidades de atuação, assim como acontece na construção civil, né? Vocês entram para uma determinada engenharia, daqui a pouco descobre várias possibilidades, e eu me encontrei dentro da psicologia organizacional, foi onde eu direcionei parte dos meus estágios, e é onde hoje eu tenho me especializado, faço pós hoje pela PUC do Rio Grande do Sul, em gestão, inovação e liderança, e a gente vem fazendo um trabalho hoje dentro da área de recursos humanos mais voltada à gestão de pessoas, área que ganhou muito espaço dentro das empresas nos últimos anos. Obrigada, Ednardo. Agora é com o Glaucio. Você poderia se apresentar para a gente e nos contar também um pouco da sua trajetória? Claro, boa noite, Tamires, mais uma vez, e a todos. Bom, eu sou engenheiro civil, trabalho há 4 anos na MRV Engenharia, trabalho no departamento de pós-entrega, parte de assistência técnica. Hoje eu estou na produção, lidero um canteiro de obras de um empreendimento de mais de 400 unidades, lidero mais de 150 funcionários nesse canteiro de obras, mas, diferente do Ednardo, a engenharia não me veio no ensino médio, não me veio tão cedo. Eu comecei a minha carreira profissional na área de TI. A minha primeira formação de análise de sistemas e eu trabalhei algum tempo com isso. Depois passei para a área de vendas, adquiri muita experiência na área comercial, ainda com tecnologia, na área de telecom, trabalhei para a Oi. E aos 30 anos resolvi fazer e cursar engenharia, investir em conhecimento e em tentar empreender dentro dessa área. Então, hoje, aos 40 anos, eu trabalho dentro da área, né? Passei pela SEDAI, passei pela parte de infraestruturas e agora com empreendimentos imobiliários, da MRV. Muito obrigada, Glaucio. E só pela apresentação, já conseguimos ver aí uma diferenciação.
onde um, logo no ensino médio, já conseguiu identificar aí para onde queria andar, e outro que, assim, já com anos percorridos, de muito trabalho já, que foi se identificar com alguma área e desenvolver nisso. Sim. Muito obrigada, Glaucio. Agora é com você, Thaís. Muito legal, né, saber a história do Ednardo, do Glaucio. E agora, sim, eu queria saber do Glaucio, para a gente adentrar, né, no nosso tema aí, estrutura de portfólio, como deixar a nossa marca profissional. Eu queria saber, assim, Glaucio, qual a diferença entre um currículo e um portfólio? E qual desses é mais indicado? Quer dizer, a situação em que o currículo é indicado, ou uma situação em que o portfólio é mais indicado? Qual seria, então, essa diferença e qual ideal? Nossa, Thaís, essa pergunta aí, ela é bem técnica, né? Eu acho que, eu peço, inclusive, que o Edinaro, na sequência, possa contribuir um pouquinho com essa resposta, porque meu vai de conhecimento bem empírico, né? Currículo, portfólio, acredito que os dois se aplicam em várias situações, e até situações comuns entre eles, mas, para mim, a diferença seria que o portfólio ele evidencia um pouco mais a experiência que você conta no currículo, né? No currículo você escreve lá a sua experiência e no portfólio você evidencia ela, determinada atividade, determinado trabalho concluído, né? Eu acredito que, como eu disse, os dois têm seu valor, né? Mas não consigo dizer para você exatamente em qual situação um ou outro se prevalece. Acho que o Edinaro vai conseguir dar essa percepção para a gente de maneira mais eficaz. Glaucio, obrigado aí por passar a palavra, porque se a Claro, gente imagino. olhar as duas coisas, elas se complementam. Acredito que você, quando iniciou a sua trajetória como engenheiro, providenciou o currículo e já começou a evidenciar as obras que estava participando, os projetos desenvolvidos. Eu, dentro da minha área, os nossos ouvintes aqui, acredito que já começam a despertar esse interesse, porque ambos andam lado a lado. Você pega um currículo, você quer ter certeza daquilo que o profissional fez. E o portfólio, já que você tem acesso a ele, muitas vezes antes de ter acesso ao profissional, é o que você disse, é uma forma de evidenciar os trabalhos que foram desenvolvidos. Então, os dois andam lado a lado e é importante ter os dois. Agora eu não sei, né? Quando eu recebi quando eu entendi aí que portfólio, quando eu pude absorver, o que eu conheci o portfólio também, eu passei a utilizar o portfólio há pouco tempo. E acho que como engenheiro, tá? Não sei se aplica, você acredita que se aplica a todo mundo? A toda a categoria de profissional? Glaucio, eu acredito que não. Existe algumas limitações para algumas áreas. Por exemplo, dentro da minha área, eu vou conseguir evidenciar alguns trabalhos, mas outros o meu sigilo profissional não permite. Sim. Então, existe esse tipo de restrição. Se você pensar em outras profissões, acredito que cada uma vai ter as suas limitações. Então, a gente tem hoje a possibilidade de utilizar o portfólio, mas tem que existir o bom senso por parte do profissional para quando aplicar cada um deles, né? Ou se a sua área permite que seja aplicado. Mas na engenharia, com certeza. Eu via muito como arquitetos utilizavam portfólio, né? O currículo é muito mais voltado para o portfólio de atividades, né? De trabalhos executados. E daí eu passei a utilizá-lo quando comecei como autônomo, que eu acho que o autônomo é quem mais se favorece de um portfólio de trabalho ao invés do currículo. Sim, não, com certeza. Tem que fazer bom uso. É muito necessário. Inclusive, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Mas vamos voltar para a Thaís, então, para que ela possa dar prosseguimento, que o assunto rende. Mas pode deixar o assunto render, que a gente gosta assim. Aqui é podcast, ser mais quer. Vamos conversar até... E também é um bate-papo, então, assim, é uma questão de conversa mesmo, adorei. Só que eu achei muito interessante essa questão de evidenciar, né? Então, o portfólio é como se expor o que a gente já fez. Então, a gente fala no currículo o que a gente fez e no portfólio a gente demonstra, certo?
Aí uma coisa que me veio aqui na cabeça então a gente deve enviar os dois? Se você tem os dois, é legal enviar os dois logo? Olha, como recrutador, participando de vários processos seletivos, quando o candidato encaminha os dois, tem uma atenção diferenciada, porque ele, além de mandar o que ele fez, ele está comprovando o que ele fez. Então, se torna muito interessante. Enquanto recrutador, gosto sempre de receber os dois. Muito bom. E, assim, outra coisa que eu pensei também, vamos supor, a gente vai discutir mais, né? Mas aí me veio essa dúvida aqui. Se eu não tenho uma experiência, eu não tenho experiência, sou formada, aí eu, por exemplo, acabei de formar engenharia civil. Aí eu posso criar meus próprios projetos, por exemplo, como exemplo, para colocar num portfólio, já que eu não tenho essa experiência prática? Ô, Thaís, acredito que sim, porque eu já tive a oportunidade de estar com pessoas recém-graduadas ou pessoas que se inseriram no mercado faz pouquíssimo tempo, mas dentro da minha área e dentro daquilo que eu espero do candidato, a gente sempre observa trabalhos voluntários desenvolvidos pelo profissional. Muitas vezes você ainda não tem uma experiência remunerada, mas você participou de algum projeto social, coloque isso, destaque isso. Algum trabalho que você fez durante a graduação que ganhou destaque, coloque isso. De repente você participou de um estágio e lá você tinha conexão com grandes profissionais da área e você participou de algum projeto junto com eles. Então é super interessante que você traga essas informações. Por mais que você ainda não tenha a experiência comprovada, mas essas outras experiências, elas agregam e muito, e dá para poder construir o portfólio a partir disso daí. Glaucio, como é que tem sido aí na MRV ou dentro do seu meio profissional? Eu acho que, inclusive, o workshop que você tenha participado agrega. Feiras que você tenha visitado, né? Se você não tem uma experiência profissional para expor, qualquer experiência sua dentro da área da construção civil ou de qualquer outra área, da área que você almeja entrar, é válida, vale a pena, para ser verificada por quem vai te avaliar, né? Até o teu perfil, até o seu perfil. Se você está engajado você não conseguiu ter uma experiência ainda na área, mas está engajada na área. Muito bom. Parece que a nossa produção aqui do CMAScast está falando que temos pergunta do chat. Pergunta do professor Alcino Costa Neto, grande professor Alcino. Perguntando aí, ó. O Glaucio poderia nos contar um pouco sobre ser triatleta atualmente depois de uma vida desregrada? Como isso poderia afetar? Conta aí pra gente, Glaucio. Então, Alcino, boa noite, meu cara, tudo bem? Grande abraço. Olha, essa experiência que eu tive, eu comecei na minha graduação. Na minha graduação, assim que eu comecei a faculdade, eu descobri que eu estava hipertenso, eu pesava 120 quilos, e como ele colocou aí, eu comecei a fazer uma atividade física, uma alimentação mais regrada, né? Coloquei algumas limitações para mim, né? Algumas metas, e uma delas era me formar em engenharia em 5 anos, que já era bem ousada. Não perder, em 4 anos, perdão, não perder nenhuma matéria, nenhum ano, e eu consegui atingir esse objetivo. Então, para mim, colocar isso, por exemplo, no portfólio, pode levar um pouquinho, ou tem uma faca de dois gumes, né? Você fugir um pouquinho do objetivo principal, essa recolocação ou essa colocação profissional, né? Mas dependendo de quem vai receber e da maneira como receber, pode ser evidenciada, por exemplo, a disciplina que você adquiriu, uma competência que você adquiriu, uma soft skill que você tenha adquirido há pouco tempo e vem mantendo, por exemplo, disciplina, rotina, que para algumas atividades são fundamentais. Então, eu acho que sim. E isso me ajudou, inclusive, na faculdade. Manter a minha rotina, minha disciplina, ter meus horários, tudo isso
eu analisaria, por exemplo, ao receber uma história dessa, né? Porque complementando aqui um pouquinho, Thaís, nessa trajetória, foram 3, 4 anos, né, junto com a faculdade, eu perdi 60 quilos, eu saí do sedentarismo para um meio Ironman, né, que eu completei ali após meu início no esporte. Ah, muito bom, né? É bom saber que esse tipo de experiência também é válido, porque, de certa forma, demonstra uma superação. Acho que demonstra disciplina, né? Você teve que ter disciplina para perder, você teve que superar algumas coisas. Então, assim, é bom para a gente saber que esse tipo de experiência pode ser utilizada, porque, igual eu falei, né? Às vezes a experiência ali, mas não é que a gente está sem experiência, a gente não está sabendo olhar para o todo, né? Mas, assim, muito obrigada, Glaucio, muito obrigada, Ednardo, aí. E vamos dar continuidade com a Tamires, que ela tem uma perguntinha. Obrigada, Thaís. Agora a pergunta é para o Ednardo. O que um bom portfólio precisa ter? Como, através dele, consigo evidenciar a minha marca profissional? Duas excelentes perguntas, viu, Tamires? Porque hoje nós estamos no meio social, numa sociedade, a gente está no trabalho, entre amigos, onde que nós somos notados a todo momento. As pessoas, elas estão nos observando, elas estão pesquisando quem nós somos, sobre a nossa história. Hoje as pessoas, elas se interessam muito e têm diversas ferramentas disponíveis para poder nos conhecer. Quando a gente fala a respeito de um bom portfólio, a gente não está falando de necessariamente regrinhas que devam ser seguidas, mas a gente está falando sobre um conjunto da personalidade de quem está desenvolvendo aquele portfólio. O mesmo um portfólio que você lança uma template, que você lança um modelo, ao ser absorvido por pessoas diferentes, as pessoas vão preencher com aquilo que elas são. E o grande diferencial é que, para poder chegar no portfólio, não começa necessariamente no portfólio, mas começa sobre a pessoa que está interessada em desenvolvê-la. Quando a pessoa ela se prontifica a falar sobre ela, e quando a gente vai falar sobre a gente precisa realmente levar as melhores informações, a gente precisa filtrar da melhor forma aquilo que a gente está apresentando. Quando eu digo filtrar, é porque tem muitas informações que talvez elas não são relevantes para o portfólio. E a gente precisa fazer essa análise. Quando a gente vai se apresentar, a gente procura trazer da melhor forma. Então, o principal cuidado que a gente tem que começar a tomar para poder desenvolver o portfólio não é necessariamente o portfólio em si, é o usuário, a pessoa que está desenvolvendo. Se você é uma pessoa que já está consciente daquilo que você tem como objetivo, se você já tem procurado desenvolver bons trabalhos, boas ações, se você tem procurado enriquecer a sua trajetória, seja ela acadêmica, seja ela já profissional, com certeza você terá um produto excelente. Agora, se você não faz isso, com certeza você vai começar a se perder nas informações, você vai começar a achar que está vago, e aí você, não é que isso seja errado, mas você vai começar a procurar talvez tantas coisas no Dr. Google, que hoje está disponível a todo mundo, a qualquer momento, que de repente você foge um pouquinho daquilo que é você. E aí você começa a assimilar características ou informações que sejam de terceiros, porque você achou interessante. Então, você construir a sua trajetória se torna algo interessantíssimo para você poder desenvolver seu portfólio, seu currículo, para você poder participar de uma entrevista, para você onde quer que você for. E para você conseguir evidenciar a sua marca profissional, a gente precisa entender que hoje, 2021 e próximos anos que estão por vir, a gente não tem como diferenciar a pessoa que nós somos da pessoa profissional. As pessoas antes diziam assim, eu fora do meu ambiente de trabalho eu sou isso, dentro do meu trabalho eu sou aquilo. Não,
um ambiente influencia no outro. E quando a gente fala sobre a marca do profissional, a gente está falando a respeito daquilo que nós vivemos dentro do ambiente de trabalho, aquilo que a gente coloca no nosso portfólio, aquilo que as pessoas observam em nós, aquilo que as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que trabalham conosco ou que estudam conosco, aquilo que elas evidenciam, aquilo que elas falam sobre nós. Tem um ditado popular que diz assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Na verdade, assim, a gente precisa entender que a gente precisa transmitir coisas boas. Como é que eu vou transmitir coisas boas? É quando justamente eu procuro estar atento àquilo que é novidade no mercado, eu procuro me manter atualizado, e aí eu vou construindo as minhas experiências. E, pessoal, gravem isso, assim, queria que vocês guardassem no fundo do coração de vocês, da mente de vocês, que todos nós somos únicos. Por mais que a gente faça o mesmo curso, a mesma pós-graduação, a gente estude na mesma faculdade, mas nós temos as nossas histórias, nós temos a nossa experiência profissional, e quando isso precisa chegar dentro do portfólio, se torna o grande diferencial de cada profissional, ainda que você pegue e veja que eles estudaram na mesma faculdade, estão fazendo a mesma pós, de repente trabalham dentro da mesma empresa, mas a experiência individual, o know-how de cada um, esse daí, com certeza, se torna um grande diferencial. Muito obrigada pela sua resposta, Ednardo. Muito conhecimento sendo adquirido nessa noite. Já estou anotando várias dicas aqui. Outra coisa, achei muito interessante você dizer que já não há mais essa separação de vida particular de vida profissional. Uma vez que elas interagem, né? O que você faz fora do trabalho reflete como você trabalha. E um dia bom ou um dia ruim de trabalho reflete na sua casa, na forma como você vai agir fora dele. Com certeza. Muito obrigada, Ednardo. Tínhamos uma perguntinha no chat, mas a sua resposta foi tão completa que já compreendeu a pergunta. Agora é com você, Thaís. Então, agora eu quero falar um pouquinho com o Glaucio, que é assim, hoje, né, o mundo está moderno, tecnológico, e às vezes a gente nota a experiência da pessoa a partir de redes sociais, por exemplo. Então, a pessoa às vezes tem um canal no YouTube, tem um perfil no Instagram, posta coisas profissionais e tal. Você acha que dentro disso, assim, o currículo ainda mantém a sua importância, mesmo tendo esse tipo de visibilidade, mesmo tendo redes sociais que também têm essa função, como, por exemplo, o LinkedIn? Ainda assim, o currículo mantém a sua importância? Tem, sim. Thaís, o Ednardo acabou de falar aí exatamente isso. O currículo tradicional tem seu valor, né? Mas hoje, com a tecnologia, não tem mais... Dificilmente você vai conseguir distinguir essa sua vida pessoal da profissional, né? Você ser uma pessoa diferente no trabalho e uma em casa, no seu lazer, é muito difícil. Você tem um perfil e ele te acompanha, né? Se você é uma pessoa limpa no trabalho, você também é uma pessoa limpa em casa. E a tecnologia ajuda. Ajuda o quê? Hoje não adianta você ter um bom currículo se você não tem um bom network, né? Porque para quem você vai entregar o currículo, se você não criar essa network, se você não aproveitar, por exemplo, as ferramentas tecnológicas para isso. O LinkedIn é uma delas. E evidenciar suas experiências nessas ferramentas é fundamental. Eu já tive algumas contratações em que eu utilizei o LinkedIn para alimentar o meu DH, né, para os meus recrutamentos, por exemplo. Mas também não adianta você ficar mandando mensagem para um recrutador ou por mandato, estou precisando, estou aqui. Se está disponível no seu perfil, no seu feed, você alimenta com essas experiências que você tem, né? E por isso que é importante, enquanto empregado, você alimentar esses ambientes com essas experiências. Hoje é o que eu faço, aprendi a lidar, tinha o LinkedIn há algum tempo, também só passei a utilizar depois que comecei a trabalhar na área da construção civil, não como engenheiro, mas assim que comecei a faculdade, trabalhava na SEDAI, comecei a alimentar o LinkedIn,
antes não via utilidade, até que descobri, né, mais uma vez, antenado, olhando os colegas, vendo como criar essa network, e o LinkedIn é isso, te ajuda a criar essa network. As indicações são muito interessantes. Se você precisa de um funcionário que tem uma determinada característica, se você tiver uma indicação de alguém, é muito mais fácil de você aceitar, né? De você receber esse funcionário e ele dar certo nessa função, nessa atividade que você precisa. Então, currículo tradicional ainda tem seu valor, mas a tecnologia vai te ajudar, hoje te ajuda demais a conseguir essa recolocação, ou conseguir se vender, você vender a sua história, a sua experiência para os recrutadores que estão buscando esses profissionais. Ótimo. Assim, do que você falou, eu consegui até entender que não adianta também ter o bonito, né? Se você não tem para quem entregar esse currículo. Ou se você Exato. mesmo não está gerando um valor ao entregar esse currículo, né? Entregar para alguém que talvez vai ver ali um valor. Então, assim, é bem legal isso. E também, é isso, né? O currículo ele vai ter importância se a gente dá que ele tem importância. E outra coisa, conseguir assim, agregar. E outra coisa que eu queria até perguntar. Então, essa questão, assim, de uso de mídias sociais, você acha que tem muito impacto em quem está recrutando? Você acha que a pessoa dá um diferencial para quem está ali se candidatando a uma vaga, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho uma página no Instagram, às vezes não tem muito seguidor, mas acho que você acha que tem algum impacto para quem está recrutando? Dependendo do que ela apresenta nessas páginas, sim, vai ter um impacto positivo ou negativo. Depende bastante do que ela apresenta ali, né? Como o Alcino falou, eu tenho um perfil no Instagram que ele é voltado para o esporte. Então, o que o meu recrutador vai entender ali é que eu sou uma pessoa que gosta, que eu tenho um hobby, que é o esporte. Então, eu tenho as características de um esportista, né? E aí, como eu coloquei antes, rotina, disciplina, né? E você vai ter lá um momento em que eu estou nadando na minha atividade de natação ou na minha atividade de ciclismo, de madrugada ou no dia de chuva, ou seja, não importa as intempéries, não importa o que aconteça, eu vou estar lá dentro da minha atividade, ou seja, para fazer aquilo que é a minha rotina, a minha disciplina, é o que eu gosto de fazer. Então, isso eu aplico na minha vida, né? Eu passo a aplicar na minha vida, tanto profissional quanto a pessoal. Então, lá no meu trabalho, ou seja, se me importa, se é o que eu quero, eu me dedico, não faça chuva ou sol, estarei lá. Essa mensagem que a sua página no Instagram, o Facebook, enfim, ou até um TikTok, que eu não uso, mas vejo muitas pessoas utilizarem, pode passar uma mensagem de que você é uma pessoa muito extrovertida, comunicativa, dependendo da área que você busca, vai te ajudar, né? Enfim, é o que eu penso. Interessante, porque até quando eu perguntei, eu já pensei mais em alguém que já cria uma página, por exemplo, dicas de engenharia. Mas aí, questão de esporte. Então, assim, faz sentido que tudo comunica, né? Então, mesmo essa questão de esporte, às vezes um perfil de música, comunica alguma coisa com a pessoa. Então, ela pode estar passando alguma impressão, né? Alguma impressão profissional a partir disso, né? Muito bom. Vai passar, com certeza. Obrigada, Glaucio. Agora a Tamires vai fazer umas perguntinhas aí também. Temos uma perguntinha no chat. A pergunta é do Jair Torres. Boa noite. Tem várias formas de aprender novas técnicas, principalmente em softwares. E algumas vezes o candidato tem o conhecimento e o projeto para mostrar, mas não tem um certificado. Qual vale mais? Então, eu talvez tenha ficado um pouco confuso aqui sobre a perguntinha, né? Qual valeria mais? Porque se a gente pensar assim, você tem novas técnicas,
Essas novas técnicas, elas foram absorvidas de onde? Você buscou esse conhecimento a partir de onde? Então, provavelmente você está antenado nas coisas que está acontecendo. Então, esse movimento de estar antenado, você precisa evidenciá-lo. Se você tiver a oportunidade de falar sobre novas tendências em uma entrevista e você já esteja inteirado sobre isso, utilize. Falar a respeito do manuseio de softwares, por exemplo, você pode destacar isso no seu currículo, você pode destacar isso daí dentro do seu portfólio. E aí, se a gente olha agora de uma forma mais ampla, por mais que você não tenha o certificado, mas se você puder trazer esse conteúdo à tona, é a forma que você vai encontrar de mostrar. Muitas pessoas também possuem certificado e nem por isso possuem habilidade suficiente para tal. Então, a gente tem esse paralelo, a gente precisa encontrar justamente o momento onde que a gente vai ter oportunidade de apresentar ou falar sobre. Se vai ser através de um currículo, se vai ser através de uma entrevista, mas a gente precisa apresentar aquilo que nós sabemos. Nem sempre o certificado é a garantia de que a gente sabe, então por isso que a gente tem que encontrar as brechas. Network que o Glaucio falou. Muito obrigada, Jair, pela sua pergunta, e muito obrigada, Ednardo, pela sua resposta. Mas no momento em que a gente coloca no currículo que tem habilidades com alguma técnica, mas não tem esse certificado, a gente deve evidenciar que não há certificado ou explicamos isso na entrevista? O que fazer? Quando a gente vai falar a respeito de qualificações, Tamires, em grande maioria a gente coloca qual foi o instituto. Então, quando a gente fala de algo certificado, já vem essa diferenciação. Então, em alguma parte do currículo, seja considerações, outras informações, ou alguma coisa que vá agregar desses títulos que tem se utilizado, é onde o profissional ele vai expor. Ele não vai colocar isso, por exemplo, dentro da área que ele está falando sobre formação dele, porque realmente ele não possui certificação, mas ele pode colocar em outras habilidades. Então, acaba se tornando um caminho alternativo para isso. Entendi. Muito, muito obrigada pela sua resposta, Ednardo. Agregou muito. Isso era uma dúvida que eu mesma tinha. Onde colocar, como explicar uma habilidade que eu tenho sem que isso entre no currículo como uma mentira, já que eu não tenho um certificado, mas eu tenho essa habilidade. Muito, Exato, muito obrigada. a gente não vai utilizar do campo das formações para poder falar sobre. Me permita utilizar como exemplo, mas algum tempo atrás nós tivemos um currículo de um possível ministro da Educação que ele estava completamente cheio de informações que não eram verídicas, né? E acabou que não assumiu a cadeira por conta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É importante ter essa atenção de não querer deixar o seu currículo, a sua apresentação, a coisa mais linda, sendo que você não está condizendo com aquilo que foi escrito ali. Entendido. Muito obrigada, Ednardo. Agora eu chamo a Thaís para prosseguir. Eu queria perguntar para o Glaucio como ele acha que a gente pode elaborar o que chama, que atrai recrutadores. E eu falo no sentido geral, eu falo assim, no sentido porque hoje em dia tem muitos designs que a gente consegue usar, a gente tem plataformas que entregam assim, perfis praticamente completos, né, para a gente só preencher. Mas Sim. Acho que a gente pode deixar mais a nossa cara, né? E como a gente pode fazer para atrair? É legal ficar usando esse tipo de design diferenciado? Ou é bom manter sempre uma questão mais conservadora, mais padrão? Então, Thaís, mais uma vez eu vou chamar o Edinaro para me ajudar na sequência. Por quê? Normalmente eu já recebo do meu DH, da empresa, uma ficha, né, com o currículo do meu pretendente à vaga. Então, dificilmente eu tenho acesso direto ao currículo dele. Sim, quando posso receber diretamente, indicação de amigos, eu acabo recebendo o currículo e tenho acesso ao layout, a como que foi exposto cada item, né, do currículo. Mas eu acho que ressaltar as suas qualidades, como o Edinardo falou,
somos únicos, né? Apesar de fazermos mesmos cursos, cada um tem sua qualidade, cada um tem o seu plus, né? O seu diferencial. E acho que você consegue ressaltar isso no currículo e colocando nessas habilidades especiais ou outras habilidades, você consegue deixar suas características, o que você tem mais facilidade para tratar, ou como você se comporta em algumas situações, né? Ou em determinadas circunstâncias que o trabalho exige, né? Eu fiz isso, inclusive, para o meu currículo na área de engenharia, ainda como na época em que eu buscava estágio, porque eu não tinha nenhuma experiência na área da construção civil. Como eu falei para vocês, eu vinha da área de tecnologia e comercial, ainda que em tecnologia, mas em um momento eu era técnico, em outro momento eu era comercial. E como que eu elaborei meu currículo de maneira a chamar a atenção para os recrutadores da construção civil, né, de alguém com zero experiência em construção civil, querendo a oportunidade, né, ressaltando minhas características pessoais, né, meu comportamento, o que eu adquiri de experiência nessas outras empresas, nessas outras atividades em que eu exerci. Eu acho que isso ajudou, né, isso ajudou quando eu entrei para a SEDAI. A conversa foi basicamente voltada para as minhas características pessoais, em meu desenvolvimento pessoal, de liderança, de atuação com equipe, que lá, apesar de fazer um trabalho bem operacional, eu liderava uma equipe, então eu já tinha que ter esse conhecimento prévio, né? E o recrutador só sabe se você fala, né? Então é importante que você expresse, sem exageros, né? Que é importante, você expresse essas qualidades pessoais no currículo, né? Vai te ajudar para a vaga que você está buscando, por mais que você não tenha experiência exata naquela atividade. Muito bom. Ednardo, você quer complementar aí para a gente também? Quando a gente fala hoje assim, deixar o currículo à nossa cara, na verdade, tudo que nós fazemos já carrega a nossa identidade. Se você pega, por exemplo, a história que o Glaucio contou dele, de como é que ele desenvolveu, é a personalidade dele, é ele, a identidade dele que foi colocada ali. Quando a gente fala sobre essa questão da atração, sobre o cargo, a gente precisa entender qual é a empresa que nós estamos querendo adentrar. Então, já deixo uma dica aqui. Quando você for enviar algum currículo, não dispare o mesmo e-mail para todas as empresas que você tem interesse de entrar, porque existem alguns riscos de repente, você não ter colocado como cópia oculta, e aí daqui a pouco o recrutador sabe todas as outras empresas que você está tentando o processo seletivo, corre o risco de a sua mensagem ela ser tão padrão, ou ela ser tão objetiva, que de repente não atinge a cultura daquela empresa. Quando a gente vai entrar em alguma empresa, a gente precisa saber qual é a missão daquela empresa, quais são os valores, o que as pessoas que estão lá falam a respeito da empresa, para que você tenha um ganho durante o desenvolvimento do seu currículo. Então, quando você está desenvolvendo um currículo que vai ser a sua cara, você também tem que pensar que vai ser atrativo para aquela empresa. Será que determinadas informações que eu colocar lá realmente são relevantes? A gente precisa concentrar naquilo que é mais relevante ao cargo. Segundo ponto é a questão da organização. Acho que o Glaucio deve olhar muito isso também. Quando você recebe um currículo, você quer ver a organização dentro dele, porque aquilo já diz muito a respeito da pessoa que você ainda vai conhecer. O currículo é o primeiro contato, a não ser que tenha algum resumo antes, mas o currículo costuma ser o primeiro contato nosso com o profissional. E através daquelas informações ali, você já precisa deixar claro quem é você, a sua história, o que você pretende. É a primeira forma de você se apresentar. E quando se torna interessante, aí a gente convida para o próximo passo do processo seletivo. Se não é interessante, o currículo ele já para por ali. Eu costumo dizer assim, a gente não é expert no português. Nós temos nossas falhas, mas a gente precisa ser cuidadoso com isso,
quando você pega um currículo que você começa a observar erros de ortografia de forma gritante, isso nos assusta, não é mesmo, Glaucio? É verdade, é verdade. Essa organização e esses erros de português são já para cortar o currículo ali, não, quase que de primeira. Principalmente se o candidato colocar o nome dele com letra minúscula. Aí realmente não dá para poder continuar, não. Mas é só complementando, Thaís, a nossa fala aqui. Quando você for desenvolver o currículo, coloque sobre os objetivos que você alcançou nas experiências anteriores. Se você não falar dos resultados obtidos, desculpa, eu falei a palavra objetivos, mas esses são os resultados. Se você não colocar no seu currículo resultados obtidos em experiências anteriores, fica um pouco vazio. Quando você fala sobre onde você esteve, o que você esteve fazendo, quais eram as suas atividades, e você evidencia que aquilo trouxe resultado, nossa, aquilo dali se torna super interessante para o recrutador. Então você precisa falar sobre resultados que você alcançou, seja em trabalho, seja em estágios, de que forma que você contribuiu no trabalho voluntário, fale sobre resultados alcançados, resultados obtidos. Nossa, é muito bom saber. Pode falar, Glaucio? Não, só complementei, que está bem resumido. É isso aí. Eu achei muito bom saber disso, porque, pelo menos assim, do que eu já vi, né, de algumas pessoas, e até de elaboração do meu livro, eu nunca coloquei resultados obtidos. E é igual você falou, né? Toda experiência que a gente tiver, a gente pode colocar. Às vezes a pessoa conseguiu determinada medalha em alguma Olimpíada de matemática, de geografia, não sei. Talvez isso possa ser interessante, né? Como é que é? Redução de custos. Pensa, você quer entrar em uma empresa. Toda empresa, ela visa o quê? Resultado. A empresa, se ela não tiver resultado, ela vai falir. Então, a empresa ela precisa saber de resultados. E aí, quando você evidencia, por exemplo, que você trouxe uma nova tecnologia para dentro da empresa e que aquilo trouxe resultado, ou você mudou algo dentro da metodologia e aquilo dali surtiu um efeito de um desconto, algo do tipo, sempre falando de resultado, se torna interessante. É como se fosse, o que eu visto por aí, que o pessoal fala de curva de aprendizado, né? Que geralmente eles olham a curva de aprendizado da pessoa que está. Então, é uma forma de mostrar isso também, né? Porque você está mostrando que você trouxe, às vezes, um resultado em um curto espaço de tempo. Então, assim, é uma boa dica que está aí de fase de currículo, anotar. E aí, essa questão, né, de português, então, que eu deixei anotado aqui, só seguir as páginas. No Instagram tem um monte de página que ensina português. A gente começa a seguir, uma hora vai dar certo. E essa se você... Tá aí, vou te falar que se você tem um currículo excelente, o máximo resultado alcançado em todas as atividades em que você participou e escrito todo errado, você já começa a duvidar daqueles resultados. Verdade. Acaba manchando um pouco a nossa imagem profissional, né? Porque, de alguma forma, a gente passou por determinados graus ali de validação, né? Acadêmica, aí a pessoa está escrevendo errado, às vezes acaba ficando feio para a gente. E sobre esse designer, Leonardo, assim, o que você acha? Às vezes você vê um currículo ali com um design mais diferenciado, você tem um pé atrás, ou você acha que não tem problema essa inovação, que é sempre bom? Depende. Eu acho que depende muito sobre a empresa que você está, naquele momento, indo trazer aquele profissional. Depende muito sobre a cultura, o que se lida ali dentro daquela empresa. Eu acredito muito que o profissional interessado na vaga, ele tenha que conhecer qual empresa que ele quer se inserir. Dependendo da empresa, se ele levar um currículo que esteja realmente muito diferente do que tem se praticado no mercado, vai chamar atenção. Dependendo da empresa, dependendo da cultura daquela empresa, não vai ser o mais adequado. Então tem que analisar cada empresa. Entendi. Entra um pouco nisso que, assim, pensando agora, entra um pouco nisso que você falou, de missão, visão e valores da empresa, né? Porque às vezes a disruptividade da empresa, a inovação da empresa está ali mostrando justamente nos valores e na visão, né? Então a pessoa dá para ter uma noção também. Com uma empresa mais conservadora também dá para ter essa noção. Mas, assim, muito obrigada, gente. Deu para entender bastante desses tópicos que precisa
para uma estrutura de um currículo, de um portfólio. E Tamires vai estar fazendo uma perguntinha para a gente, né, Tamires? Sim, sim. A pergunta dessa vez vai ser direcionada para o Ednardo. Hoje, muito se fala sobre o currículo com a cara do profissional. Para cada cargo, há um tipo de currículo adequado e como adequar esse currículo para cada vaga? Eu acredito que já tenha sido possível captar as respostas para essa pergunta no diálogo que a gente teve anteriormente. Mas é esses cuidados que você precisa ter sobre qual empresa que eu estou indo me inserir, qual é o cargo que eu pretendo, e aí você vai colocar as suas qualificações, você vai colocar as suas experiências. É interessante que você sempre traga um resumo a respeito de você. É igual o Glaucio falou, você precisa trazer um pouquinho sobre aquilo que você faz, aquilo que você gosta, as suas experiências. De repente você traz ali o perfil de uma das suas redes sociais, se torna algo bastante interessante. Então, assim, é preciso tomar esses cuidados. Eu queria só incrementar algo dentro daquilo que a gente foi respondendo ao longo do bate-papo, é que tome cuidado quando você for fazer o seu currículo e você queira utilizar de foto. Se você quer utilizar de foto, coloque uma foto que seja interessante para a cultura daquela empresa. Se de repente você está fazendo o seu currículo e você fala assim, poxa, vou inovar aqui, vou colocar algo extraordinário, algo que seja minha cara aqui. Aí você coloca lá no seu currículo a sua foto de você lá na praia, de você com seu óculos escuro, ambiente de praia lá no fundo. Você não vai colocar com a cerveja na mão, né? Espero que isso não aconteça, mas assim, às vezes as pessoas dão inovada demais naquilo que vão utilizar. Se esse currículo ele vai para uma rede de hotelaria, talvez seja interessante, mas se vai para a construção civil, com certeza não vai ser interessante. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Mas é aquilo que a gente foi conversando, né? A gente tem características diferentes a serem assimiladas de acordo com o ambiente que a gente quer adentrar. Muito, muito bacana. Você comentou sobre foto no currículo. A foto se faz essencial ou não? Ô, Tamires, eu gosto que tenha foto no currículo. Por quê? Nem toda plataforma, e aí eu digo isso porque eu já tive a experiência de estar em mais de uma empresa, nem toda plataforma que a empresa utiliza tem a opção de você fazer o upload da sua imagem. Ednardo, é interessante fazer processo seletivo às cegas, digamos, sem nenhuma referência do profissional? Super interessante, já participei assim, é muito legal. Mas eu acredito que você também tem, pensando como profissional, através daquela foto que você coloca, você tem como vender um pouco de você também ali. E eu acho que isso se torna muito interessante, desde que você utilize do bom senso. Também não acho legal 3x4. 3x4, a gente fala aquela foto padrão de documento, é aquela foto séria, aquela foto que a gente sai todo achatado ali na foto. Não acho tão interessante porque a gente sempre tem que fazer uma seguinte pergunta, tá, Mires? Vai agregar? Se a gente conseguir responder se vai agregar, coloca. Se você perceber que tá com 90% aqui de chance de agregar, não coloca. É melhor não correr riscos e ser objetivo. Optar pelo 100% de certeza. Entendido. Mais uma perguntinha. Como fazer um currículo para um primeiro emprego? O que pode ser destacado quando se ainda não possui experiência? Me permita responder com a história do Glaucio. Coloque as suas habilidades. Você falar sobre as suas habilidades, sobre exercícios de liderança que você fez, seja durante a graduação, seja de repente numa comunidade religiosa que você participa, de trabalhos voluntários que você faz, evidencie essas habilidades. Se você coloca lá que você tem a habilidade de se comunicar,
traga isso de uma forma bastante organizada. Se você tem a habilidade de liderar, organize esse conteúdo dentro do seu currículo, porque todo mundo precisa de uma primeira oportunidade. Todos nós necessitamos da primeira oportunidade. Então, a gente precisa ser atrativo. Agora, eu queria fazer um adendo, Tamires, a essa pergunta, dizendo o seguinte: quando nós estamos aqui conversando sobre pessoas que estão em processo de graduação ou graduados, um dos grandes diferenciais que se tem quando não se tem nenhum tipo de experiência comprovada, CLT ou contrato de prestação de serviço, é a utilização dos estágios. O estágio é uma das formas de você se colocar disponível no mercado de trabalho. É uma forma das pessoas poderem te conhecer antes mesmo de você estar com a carteirinha do CREA ou do conselho que for a sua profissão. Você consegue já ter um primeiro contato com o mercado de trabalho, você consegue ter contato com pessoas que estão fazendo as atividades que de repente um dia você deseja fazer, e ali você tem condições de expandir o seu network, você tem condições de ter contato com coisas reais do mercado de trabalho de uma forma muito, muito, muito interessante. Então, eu friso aqui que estágio é uma forma de você se apresentar para o mercado de trabalho, das pessoas te conhecerem antes mesmo de você se tornar um profissional caro. Antes de você se tornar um profissional caro, você já consegue se apresentar, além disso, agregar também ao seu primeiro currículo que você vai desenvolver da melhor forma para poder apresentar para as empresas. Entendido. Muito, muito obrigada. Agregou muito. E quando você diz sobre essa questão das experiências no currículo, me agregou muito no meu primeiro emprego, antes ainda de inserir na faculdade, foi essa questão mesmo das coisas que fiz em questão em ambientes religiosos, em ONGs, esse tipo de coisa, porque ainda não tinha experiência, era um primeiro emprego. E temos uma perguntinha no chat. A pergunta é da Josilane Alves Rodrigues. Perdão se pronunciei seu nome errado. A pergunta é: o que vocês pensam quando, também direcionada para o Glaucio, quando analisam um perfil de um candidato que se posiciona sobre temas polêmicos, como, por exemplo, política, religião, nas redes sociais? Isso reflete nos processos seletivos? Josilane e demais colegas que estão nos assistindo, para mim não, tá? Independente de posicionamento político, eu analisaria só uma coisa: se a pessoa é razoável, se ela consegue se expressar sem agressividade, expondo ideias, disposta a conversar, receber mais informação, entender. Se a pessoa está disposta a conversar, a receber informação e dar informação, vai ser super válido. Eu acho que o problema de você, hoje, a maioria das pessoas que eu vejo discutir política em rede social, é a falta de ouvir. E se você não ouve, não serve para trabalhar em equipe, porque você precisa ouvir, refletir, assimilar, expor ideias, mas sem impô-las, sem impor ideias. Se você não impor, se você trabalhar impondo ideias, aí você não vai muito longe. E que hoje eu ouvi, repito, que a gente vai rápido, sozinho a gente vai rápido até a esquina. Longe, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa estar junto para ir longe, porque é assim que funciona. Então, para isso você precisa ouvir, para isso você precisa estar disposto ao diálogo, para isso você precisa estar disposto a aprender mais, a levar algumas convicções suas, a repensar até algumas convicções suas. Então, para mim, não seria um problema, desde que a pessoa tivesse esse perfil. O Glaucio se expressou de uma forma muitíssimo interessante. Estar aberto para o diálogo. Me permita contar a experiência de uma determinada vez, estava acompanhando um profissional, hoje se tornou inclusive muito amigo, mas na ocasião
era época por volta de 2018, então os ânimos estavam, final de 2017 para 18 ali, os ânimos das pessoas extremamente aflorados, e aí esse profissional estava participando de um processo seletivo, só que a rede social dele tinha, assim, determinado, pessoas que votam em determinado candidato, é esse animal aqui, e tinha o desenho lá de um burro comendo capim. E aí tinha um monte de coisas lá extremamente ofensivas, coisas. E aí, o que estava demonstrando? A falta de abertura para o diálogo. E você ter o seu time de futebol preferido, seu filme, sua série preferida, seu candidato preferido, suas ideias preferidas, isso nunca vai ser problema, até mesmo porque as empresas hoje elas têm valorizado muito a diversidade, mas desde que as pessoas estejam abertas para o diálogo. Muito, muito bacana. E quando se fala sobre essa questão de posicionamento, diálogo e tudo mais, se faz muito importante o respeito, porque nada adianta você dialogar se você não respeita a opinião de quem está ali dialogando com você. Agregou muito, muito a resposta de vocês dois. Com você, Thaís? Então, é muito bom mesmo. Essa pergunta é muito boa, né? Essa questão dos polêmicos. Às vezes na internet a gente acaba diretamente ou indiretamente se posicionando, né? Tem gente que não fala abertamente, mas uma curtida que a gente dá expressa, né? Nossa opinião no jeito. E aí, sobre uma pergunta que eu tenho para fazer, Glaucio, quais são os erros mais comuns que as pessoas podem cometer assim, ao elaborar um currículo? A gente já falou sobre os erros ortográficos, né? Que não pode ter de jeito nenhum. A gente já falou de não ser um currículo desorganizado, um portfólio desorganizado, mas assim, tem mais algum erro que falta que você fala, nossa, isso aqui realmente não dá? O mais comum, para mim, que eu consigo trazer para vocês aqui é o exagero, né? Acho que o Edinaro comentou em algum momento sobre isso, quando você exagera na determinada importância daquela atividade que você deu, ou você exagera no conhecimento que você tem, ou destreza, ou habilidade, ou o tamanho da gerência que você tinha sobre aquela atividade, quando na verdade você não tinha. Você participava de alguma etapa daquela atividade, daquele processo, mas você exagerou no seu currículo ao colocá-la, ao expor aquela experiência naquela determinada situação, né? E isso numa conversa durante a entrevista com o candidato, você fatalmente vai perceber. Não tem como você mentir sobre uma experiência, ou mentir não, desculpa, mas exagerar sobre a participação num determinado projeto, por exemplo, de construção, e durante uma conversa você não conseguir dar detalhes sobre aquilo. Então, eu acho que sobre aquele projeto. Então, eu acho que o mais comum é o exagero. Exagerar a importância, o grau de gerenciamento que você tinha, e até mesmo o resultado. Quando a gente coloca o resultado obtido por alguma atividade nossa, né? Você dizer que com aquele controle você chegou a algum resultado excepcional dentro da empresa. Interessante. Você sabe que você falando aí sobre exagero, né? Aí eu até lembrei aqui que tem uma piada que o pessoal geralmente fala, né? Assim, de internet, meme. Fala assim, eu trabalho para o Silvio Santos numa empresa não sei o quê. Revendedor. Então, assim, não deixa de ser. Mas a pessoa meio que colocou um exagero, sabe? Então, assim, eu lembrei disso agora. Ou então, não sei, trabalho numa multinacional, não sei o quê, aí fornecedor de Coca-Cola, sabe? Não é uma mentira. Tem alguns memes assim. Então, assim, não é uma mentira, mas é um exagero. Não é mentira, exatamente. Tem que tomar cuidado. Mas eu lembrei disso aqui, você falando. E, assim, tem alguma situação que você conhece o trabalho de uma pessoa, aí você recebeu o currículo, mas, assim, você viu que não ajudou, poderia ter sido melhor, pelo que você sabe da pessoa?
Picotou um pouquinho, eu não consegui entender a sua pergunta. Ah, tá. Assim, pode ter uma situação em que você conhece uma pessoa e essa pessoa te passou um currículo e o currículo não ajudou, assim, não ajudou a demonstrar todo o potencial daquela pessoa. Já aconteceu isso com você? E assim, mesmo se não aconteceu, você pensando agora, qual atitude você tomaria? Bom, então eu conheço a pessoa, ela me passou um currículo dela e eu percebi ali que aquele currículo não potencializava as características dela, que eu sei que ela tem. Isso. É isso? Não, nunca aconteceu. Se acontecesse, eu daria esse feedback, certamente, ainda mais que ser uma pessoa próxima ou alguém que eu tenha interesse que vá conquistar aquela vaga, né? Mas não aconteceu ainda. Mas daria esse feedback, sim. Faria esse feedback para a pessoa, que é importante. Mas eu usaria... eu tenho uma esposa que, assim como a Dinara, é psicóloga, trabalha como recrutadora, trabalha em área de treinamento, né? Então, eu costumo até consultá-la quando preciso dar essas dicas para os amigos ou para quem nos entrega algum currículo que eu vá apresentar até lá dentro da empresa, né? Fazer minhas indicações internas. Uhum, então, obrigada. Mas é uma coisa a se pensar, né? Às vezes a gente pode ter E ficar receoso de dar um retorno, de dar um feedback, né? Você não pode ficar receoso de fazer esse tipo de colocação. A menos que você não tenha capacidade para isso e vai falar uma besteira. E tem que ter cuidado com isso também. Verdade. Mas olha, com as dicas que a gente está tendo aqui hoje, eu acho que, assim, tá muito difícil do pessoal errar, né, gente? Ele não vai errar, sabe, currículos ótimos. Mas agora eu vou passar a palavra para a Tamires, que ela tem mais umas perguntinhas aí. Eu estou anotando várias dicas. Muito, muito agregador essa noite com esses convidados. E retorno para o Ednardo. Atualmente, temos plataformas especializadas em currículos, como, por exemplo, o LinkedIn. Diante desses avanços, o currículo físico ainda é bem recebido? Qual a melhor opção? Realizar a entrega somente quando solicitado ou arriscar e levar a empresa mesmo quando não foi pedido? Ô, Tamires, antes de responder a pergunta, é só para dizer que a gente não pode roubar o crédito da nossa equipe nas redes sociais, porque muitas vezes, o Glaucio citou sobre isso, né, os exageros. Às vezes você vai na sua rede social, nessas plataformas agora voltadas mais à vida profissional, como o LinkedIn, e de repente você coloca lá que você desenvolveu tal e tal projeto, aí a equipe que participou e que construiu junto contigo, que participou junto contigo, olha e fala assim, poxa, tomou o crédito só para si. Então é importante que você evidencie os pares, evidencie as pessoas que estão contigo. E hoje, entregar ainda assim o currículo físico, ele é muito bem recebido. As empresas ainda necessitam dele. Inclusive, se você utilizar das principais plataformas que hoje estão disponíveis no mercado, você tem condições de fazer as suas descrições, considerações, falar sobre você, suas habilidades, mas em algum momento vai ter a disponibilidade para você poder fazer o upload do seu currículo. Em algum momento você vai ter a oportunidade de encaminhar, seja por e-mail, aquele currículo. Então, o currículo ainda físico, talvez ele vai assumir uma pequena parcela de todo o processo seletivo. Não igual antes, que antes, assim, você já tinha que estar com seu currículo físico. Mas hoje você vai utilizar dessas plataformas digitais, você vai utilizar dos canais de comunicação da empresa para poder estar fazendo a sua apresentação, para poder estar fazendo a sua entrega. Sobre a segunda pergunta que você fez, a questão de qual é a melhor opção ainda para poder se realizar a entrega de currículo, eu digo que todas. Ednardo, não vai parecer chato, não vai parecer maçante? Não, desde que você traga algo
de forma clara, que você evidencie o que você está buscando. Não tem problema você encaminhar o seu currículo dentro da plataforma da empresa, de repente você queira enviar num e-mail do contato daquela empresa. Não tem problema você fazer esse tipo de entrega. O que você não pode ser é uma pessoa desagradável, porque aí com certeza não há entrega de currículo que te faça participar do processo seletivo. Interessante. Quando realizei a entrevista de emprego, no meu caso foi ao contrário. Realizei primeiro a entrevista e depois foi solicitado o currículo. E sobre a questão das entrevistas, temos uma pergunta no chat. A pergunta é da Daiane Caldeira Martins, uma das nossas coordenadoras do projeto. Levando para o lado da entrevista de emprego, quais as gafes que não podem ser cometidas? Teria alguma dica para evitar? Tem sim. Organizar as ideias daquilo que a gente vai expor. A gente não pode fazer só o treinamento na frente do espelho sobre como participar de uma entrevista, porque se você realmente não viver aquilo que você vai falar, se realmente aquilo dali não for você, porque senão, às vezes, em uma pergunta, e o Glaucio depois pode complementar aqui, de repente, em uma pergunta, aquilo dali descaracteriza tudo que você levou no seu discurso. Então, para você não cometer as gafes, seja o mais original, seja mais você possível. Eu já tive a experiência de estar em um processo seletivo e ter acesso a um profissional que, assim, parecia ser 100%. Só que muitas vezes a sinceridade do outro em dizer sobre as falhas, sobre, de repente, um erro que ele cometeu, se tornou interessante. Na minha pós-graduação, eu tenho um professor chamado Eduardo Carmelo, um personagem bastante interessante dentro da área de gestão de pessoas, que ele fala justamente sobre trabalhar com empresas ou com profissionais que eles falam sobre os erros cometidos, as lições aprendidas e como aquilo dali mudou a vida deles. Então, muitas vezes, as coisas que a gente cometeu de erros, se eles trouxeram aprendizado, é até importante que a gente fale sobre as lições aprendidas que a gente teve. Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado de não chegar lá de uma forma muito pronta e aí, de repente, você vai ser descaracterizado com uma única pergunta. É isso aí, Edinaro. E você estava falando sobre lições aprendidas, né? E as empresas buscam isso dentro dos próprios colaboradores, né? Buscam isso dos colaboradores. O que você aprendeu, pelo menos na MRV, uma construtora, ela não quer repetir os mesmos erros que já foram cometidos. Então, eu preciso retroalimentar o nosso CRM lá, para que ele multiplique esses erros e quais foram as soluções adotadas. Assim, outros engenheiros, outras equipes não cometem os mesmos erros. Então, admitir isso de uma maneira bem colocada, bem organizada, para não deixar você exposto, né? E mostrar isso, que aquele erro levou você a um aprendizado. E tomar cuidado também para não ficar muito à vontade e expor situações que não tem nada a ver com a experiência que a empresa quer saber de você. Então, é isso. Às vezes você fica tão à vontade numa entrevista que você começa a falar coisas da sua vida pessoal, que você teve com seu marido, com a sua esposa, a briga que você teve com seu filho, e não agrega. Isso não vai agregar de maneira nenhuma. Só complementando o que o Glaucio falou, inclusive faz parte do processo seletivo o silêncio do recrutador, porque através do silêncio do recrutador, o candidato ele vai expor coisas que não foram perguntadas. Exato. E é uma técnica que se utiliza. Então, por isso, há necessidade de ter a organização dessas informações. Você fala, e o recrutador tá assim para você, ó. Só balança a cabeça para você, aí você assim, se fica tentado a falar mais, tentado a expor mais as suas experiências, ou até só falar, porque ele não pergunta. E aí você tende a falar alguma coisa que não é interessante.
as perguntas de quais os seus defeitos e quais as suas qualidades. Dê um exemplo. Aquilo lá pode se tornar uma grande pegadinha para fugir do assunto e tornar a entrevista terrível. Ô, Tamires, e muitas vezes a pergunta nem vem clara mais, igual você citou. Às vezes ela vem embutida em algum contexto, e aí a pessoa automaticamente, sem você falar necessariamente sobre pedir ela falar sobre as qualidades, pedir para poder falar sobre aquilo que ela acredita que precisa ser melhorado, você utiliza de outras perguntas dentro do contexto que muitas vezes ela te trouxe para poder absorver, para poder buscar essas informações. Então, muitas vezes vem camuflado já essas perguntas. Saindo daquela forma robótica de perguntar de recrutador, entrevista e de quem está sendo entrevistado, e acaba que se torna uma pegadinha. Ou a pessoa pode se dar muito bem em relação a isso. Então, com toda certeza. Hoje a gente tem alguns tipos de entrevista. Você tem a entrevista ela toda estruturada, ela semi-estruturada e ela aberta. E, em grande maioria, tem se utilizado dela semi-estruturada. Ou seja, eu tenho algumas coisas básicas que eu preciso ter de informação e as outras é justamente na condução da entrevista é que vai acontecendo e a gente vai captando essas informações. Interessante. Essa questão aí de que sempre tem aquela questão, né? Defeito, perfeccionismo. É bom sair desse âmbito. Já passou a época disso. Mas vou contar um caos aqui para você. Um jovem aprendiz. Eu fiz uma entrevista agora, fiz algumas entrevistas agora para jovens aprendizes. Tem muito jovem aprendiz agora na obra. E eu tinha algo como uma bateria, 9 entrevistas, uma atrás da outra, de 20 minutos. E via Teams, né? Uma videoconferência com todos eles. Então eu entrava e eu liberava o acesso para cada um deles no momento em que eles entravam. Tinha uma conversa de 20 minutos, rápida, e na sequência eles saíam. E aí, um dos últimos, ele não entendeu que ele precisava aguardar que eu desse acesso a ele para a sala. E aí ele ficava entrando e saindo, e não conseguiu entrar, fazer a entrevista, né? E deu o horário, eu fui para a próxima, acabei as entrevistas, passei para o DH as minhas preferências, e ok, algumas horas depois o meu DH retornou para mim, dizendo que um dos candidatos tinha falado que eu não apareci para fazer a entrevista. Aí eu comentei, olha, se quem foi, porque realmente são dois, eu não consegui entrevistar 2, e era um deles. Eu falei, olha, eu não consegui entrevistá-lo porque ele não se permitia ficar no chat, ele estava saindo. Mas tudo bem, marque para amanhã que a gente refaz essa entrevista. E aí eu fiz essa entrevista no dia seguinte. E o outro realmente não apareceu. Eu fiz essa entrevista no dia seguinte, conversei com ele, a característica dele de brigar pela vaga, né? Ligar e brigar pela vaga, não fui ouvido, eu preciso ser ouvido, e já me chamou a atenção e me fez mudar em relação a uma outra candidata que eu tinha me interessado. Então, até você brigar pela vaga, não, ele não estava lá, eu tentei, mas ele realmente, para ele, podia realmente não estar lá, porque ele não me via, ele tinha que aguardar eu entrar. Então, isso foi interessante. Então, nem sempre uma atitude que parece ser ruim, né, de você ligar, porque, imagino, Edinara, você pode complementar, o candidato que fica ligando para saber se aconteceu, se não aconteceu, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, isso é muito ruim para quem faz o recrutamento, né? Mas, nesse caso, ajudou o rapaz.
Exato, às vezes o contato se faz necessário. Às vezes ele também tinha que ligar para poder informar que estava com instabilidade na internet. Sim. Então precisa acontecer esse contato desde que ele não seja realmente maçante. Agora, falando sobre esse universo que nós estamos de uso das redes sociais, Google Meet, inúmeras plataformas que nós temos utilizado, tem que tomar muito cuidado com câmera e microfone, porque já estive em processo seletivo que o profissional soltou algumas informações achando que o microfone dele estava fechado, mas não estava. Vou citar um exemplo que eu estive em uma avaliação psicossocial, uma avaliação que você faz para poder trabalhar em situações de risco, e aí estava numa sala virtual, o profissional estava mais de 1.000 quilômetros de distância, eu aqui, e eu conversando com um. Só que a sala de espera não tinha isolamento acústico. Então acontece que enquanto eu estava entrevistando um aqui, o outro lá eu estava ouvindo. E dentro das perguntas falava sobre conhecer as normas de segurança dentro da construção civil, inclusive sobre a utilização do cinto de segurança. O candidato que estava lá do outro lado, ele começou a citar que ele era o Homem-Aranha e que ele iria se pendurar lá no prédio lá, iria ficar de cabeça para baixo lá e sorrindo e muito alto. Só que quando ele chegou, eu não sabia quem era, mas quando chegou para a entrevista, a voz era muito familiar. E aí eu comecei a entrevista perguntando ele: você tem certeza que você vai fazer isso lá no prédio? E ele falou assim: você escutou? Eu falei assim: é claro que eu escutei. E a partir dali eu também dei uma aliviada no clima para não criar uma tensão, mas foi para o candidato também poder se tocar de que quando você vai participar de uma entrevista, e hoje nesse meio virtual, tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, com as brincadeiras, nem sempre o outro que está do outro lado entende como brincadeira. A gente precisa tomar cuidado com o microfone, a gente precisa tomar cuidado com câmera, e principalmente, hoje a gente está falando de um cenário de respeito muito grande entre as pessoas. E muitas vezes as pessoas têm cometido ainda grandes deslizes ainda por não entender sobre essa questão do respeito profissional. Nossa, ótimo. Assim, às vezes a gente não tem essa atenção, né? Ter atenção com esses mínimos detalhes. Você escutou o que ele estava falando. Por mais que tenha essa brincadeira, não, mas a situação profissional, né? Uma situação que existe seriedade. Então, assim, é muito bom, já fica ligado nisso aí. E assim, eu tenho mais uma perguntinha aqui, aí eu vou direcionar para o Glaucio, mas se tiver algum complemento também, Ednardo. E a gente está começando a caminhar, né, para o final, gente, mas a gente tem um tempinho aí ainda, se aparecerem mais respostas, a gente também vai responder as mais perguntas do YouTube. E assim, a gente já falou bastante sobre tornar a experiência profissional interessante no currículo. Mas vocês acham assim que faltou alguma coisa que vocês podem falar? Tem alguma coisa para complementar nesse sentido? Pegar uma experiência que você teve, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma experiência informal. E eu vejo que muita gente tem dúvida nisso. Como eu coloco minha experiência informal no currículo? Como que eu valorizo essa experiência? É válido colocar essa experiência informal? Me dizem sobre isso. Eu acho válido. Como a gente comentou, chegou a comentar aqui também já na nossa conversa, essas habilidades, outras habilidades, ou você tem um espaço no currículo para isso, né? Você não precisa colocar dentro ou outras atividades, né? Não precisa colocar dentro da sua experiência profissional, mas isso, para mim, tecnicamente, eu não saberia explicar. Já o Ednardo consegue dar esse feedback mais assertivamente. Não, com certeza. Utilizar do campo de outras atividades para poder falar a respeito disso é o caminho. É você vendendo a sua imagem, é você vendendo o seu conteúdo para que alguém do outro lado possa olhar, se interessar e te convidar para uma próxima etapa. Então, tem que utilizar disso. Só uma observação é que o profissional ele tem que tomar cuidado durante a apresentação dele, seja ali no resumo profissional, seja no contato telefônico, seja através de alguma plataforma, é de também não se vitimizar,
Glaucio talvez já tenha passado por experiências do tipo, onde que você se depara com um candidato que ele vai se vitimizando, não sei se é com a tentativa de nos persuadir para poder a gente ficar com dó do profissional, mas não é um caminho muito interessante. E eu já vi isso em currículo. Então, quando isso está em currículo, me deu uma oportunidade, porque eu estou desesperado. Claro, eu estou colocando uma frase aqui só para vocês poderem entender do que eu estou me referindo. Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente está falando ali de um profissional. A gente está falando de alguém que você quer trazer para o seu time. Então, você, ao construir essas outras atividades, essas outras experiências que você teve, coloque coisas que vai agregar, não coisas que também vai te vitimizar, porque senão fica muito desconfortável, tanto para você como para o recrutador também. Eu acho que isso ficou muito comum no LinkedIn agora. Você já reparou, Gina? Tem sim, bastante. Inclusive, tem até hoje uma hashtag que tem sido muito utilizada. Qual que é essa? Eu não sei, não. Open, eu não sei, vou me arriscar aqui no inglês, mas posso estar muito equivocado aqui. Mas eu vou tentar traduzir isso para poder não cometer o erro aqui. Estou disponível e em busca de trabalho. Aí as pessoas colocam, me contrate. Aí as pessoas colocam hoje uma lista de empresas que elas querem fazer parte, elas contam uma história para poder tentar convencer aquelas empresas, aquelas pessoas, e se vitimizam muito. Não é legal esse caminho, não. É bom saber. Realmente, às vezes a gente tem essa questão de colocar uma história ali e que às vezes pode soar mesmo como vitimismo e pode ser vitimismo mesmo. A Marcela está até perguntando aqui se é recomendável marcar as empresas no LinkedIn. Olha, assim, eu acho que a gente ainda não tem nenhum artigo para poder falar sobre. Então, a gente vai sobre um pouco aquilo que nós acreditamos. E aí, de repente, a gente possa até se divergir dentro desse assunto nesse momento. Mas eu não acho interessante. Por exemplo, eu trabalho dentro de uma construtora também. Eu trabalho na construtora Alcance. O Glaucio trabalha dentro da construtora MRV. Se alguém publica algo direcionado à MRV, eu estou entendendo que não é para mim. Se de repente está marcada a construtora Alcance, o Glaucio vai olhar e falar: não, essa mensagem foi muito direcionada. Agora, se está nós dois, imagina, está atirando para todos os lados. Então, assim, eu acho, na minha opinião, acredito que a gente tem que ser muito cauteloso ao marcar as empresas. Para mim, então, pode falar, Glaucio? Não, só eu concordar com a Dinara, e o que eu acho é que se você quiser, você pode ser inventivo dessa maneira, né? Se você, por exemplo, buscar uma empresa que tem uma determinada característica, vamos dizer que a sustentabilidade é o mote principal de determinada empresa, construtora ou qualquer outra, e aí você quer chamar a atenção daquela empresa para alguma atividade sua de sustentabilidade, ou que você criou no seu bairro, ou que você acredita que possa agregar para aquela empresa, você pode marcar aquela empresa. Ou outras que você queira vender aquela experiência, né? Mas tem que estar muito bem direcionado, eu acho que tem que ser assim, tem que ser uma coisa bem direcionada, bem estruturada, porque vai vender você como um profissional. Não pode... Eu acho dificilmente as pessoas vão olhar para aquela sua postagem em que você mostrou que tem determinada dificuldade, né? Mas não vão olhar com carinho, mas não vai ser isso que vai fazer você entrar, ser aceita ou ter uma oportunidade dentro de alguma empresa. Vai ser a sua qualificação, ponto. A menos que a gente esteja falando de um cargo que não necessite de não haja pré-requisito para ele. Aí você pode ser efetivado por empatia, simplesmente. De outro modo, não vejo efetividade. Interessante. Entrou muito também, falou sobre a questão do e-mail, né? Se você está mandando um e-mail ali com várias empresas marcadas, você está tirando para todo lado, então
acaba dificultando. Mas assim, gente, hoje foi um encontro muito bom. Gostei demais desse bate-papo. E gostaria de agradecer vocês novamente que disponibilizaram um tempo aí na agenda para a gente, que foram solícitos, sempre eles responderam a gente. E eu queria, assim, se vocês têm algumas considerações, se querem falar alguma coisa, alguma rede social, podem ficar à vontade. Fala, Glaucio. Eu só queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui. Tamires, Thaís, Edinaro, foi um prazer conversar com vocês. Deixar uma mensagem aqui para vocês, estudantes que estão começando agora, perseverar, porque o mercado, até da construção civil, está aquecendo um pouco, mas está longe de ser o que era. O momento ainda está um pouco instável, mas eu, por exemplo, comecei a estudar com 30 anos para construção civil, na faculdade de engenharia. Me formei aos 34, tive zero oportunidade de estágio, mas o que eu tinha certeza era que, se eu tivesse a primeira oportunidade, eu ia fazer dela a oportunidade. E o que aconteceu foi isso. A minha network me deu a oportunidade de estar numa entrevista dentro da maior construtora da América Latina, e eu aproveitei aquela oportunidade que me foi dada. Então, eu estudei a empresa, eu estudei o cargo, eu estudei tudo que faria sentido mostrar naquela entrevista, das minhas características pessoais, porque as minhas características técnicas eram limitadas, e eu consegui entrar. A partir daí, eu consegui montar uma network dentro da empresa, que também é muito importante, você ser percebido por outros departamentos, você se comunicar, e isso me levou a um outro patamar. Então, com 5 anos de formado, com 40 anos de idade, diferente de, e acho que a Edinara pode complementar depois, hoje, nas construtoras, você está com 40 anos e recém-formado, por assim dizer, que são 6 anos de formação, você ter essa oportunidade de sentar na cadeira de engenharia de uma corporação como essa é muito difícil, né? Então, é perseverança, mas também é você entender, você fazer a leitura do cenário das pessoas, se dedica um pouquinho, mas não desista. Não desista, que vocês estão, quem está começando agora, se empenhe, não pare no meio do caminho, não desista por um tropeço, por um não. Eu recebi todos os nãos possíveis, eu recebi quando me candidatei a um cargo de estágio na época da faculdade. Então, hoje eu olho com muito mais carinho para quem se candidata, com empatia de quem passou por aquela situação, mas muito feliz de ter alcançado o meu objetivo há 10 anos atrás, pensado, né, e efetivado há poucos anos atrás. Obrigado pela oportunidade de falar isso a todos. Muito obrigada. A gente, é muito bom escutar essas palavras, né? E é muito importante mesmo. Então, assim, muito obrigada. Até sua história para a gente é uma grande inspiração. Muito obrigada mesmo. E você, Edinardo? Conta para a gente aí as despedidas, uma dica também, ou uma divulgação que você queira fazer. Perfeito. Na verdade, eu quero muito agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, Tamires, Thaís, Glaucio. Foi um bate-papo onde eu também pude aprender muito aqui. Essa troca de informações, ela possibilita muito a aprendizagem. E é algo que vocês precisam levar, nossos ouvintes, todos nós precisamos levar isso para a vida. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de conversar com pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, conversar com pessoas que estão desejosas de estarem inseridas, e a gente poder aprender com essas pessoas, é muito bom, porque você conhece o que está acontecendo no mercado e o que as outras pessoas estão pretendendo. O Glaucio falou, a construção civil está muito aquecida, e realmente, construção civil eu considero como uma das formas de retomada da nossa economia, e as pessoas precisam estar preparadas para poder estarem inseridas dentro dessas possibilidades.
E eu queria destacar aqui que não existe idade, né? Não existe uma idade certa para a gente poder começar a nossa vida profissional. Todo momento ele é oportuno e cada pessoa ela tem o seu tempo, cada pessoa ela vai ter o seu momento e vai ter a sua oportunidade. Quando essa oportunidade chegar, a gente precisa abraçar de fato as oportunidades que nos surgem. E a gente precisa tomar um cuidado, porque o trabalho do engenheiro, principalmente, possibilita muitas vezes ele estar em mais de uma empresa, ou possibilita que ao longo da carreira dele ele passe por várias empresas. É importante que cada um desses ambientes que ele passar, ele deixe uma imagem positiva. Se de repente tiver de sair, faça uma transição suave, converse, combine, mas nunca faça nada assim, nunca faça nada precipitado. Se tem uma dica que eu posso deixar é, se você está inserido em uma empresa e você recebeu o convite para poder ir para outra, escute. Sempre esteja aberto a escutar o que as outras pessoas estão querendo te oferecer. Não significa que você vai aceitar as propostas, mas você vai estar aberto ao diálogo. Segundo ponto é que, se você decidir por migrar para uma outra empresa, tenha carinho com a empresa que te recebeu. Ela precisa agora ocupar o seu espaço com um outro profissional e muitas vezes precisa de fazer uma transição bem feita, precisa com que você deixe as suas informações o mais organizado possível. Então você precisa ir para um outro lugar, ainda tendo boas referências por onde você passou. Afinal de contas, por mais que existem inúmeras empresas no mercado, mas em algum momento a gente conhece. Por exemplo, hoje eu e o Glaucio estamos aqui. A partir daqui, inúmeras informações podem ser trocadas. De repente chega algumas informações que pode, de repente, não ser tão interessante. Então a gente precisa sempre deixar as portas abertas para que todas as informações, sempre que as pessoas lembrarem da gente, lembrem de forma positiva. Para quem está agora indo buscar a primeira oportunidade, ou começou agora o curso, vai escutar assim, nossa, o mercado está muito saturado, tem muito engenheiro, tem muito profissional de determinada área. Gente, tem espaço para todo mundo. Todo mundo que é bom profissional, todo mundo que se mostra interessado, que vai perseverar, que vai insistir, tem espaço. É igual aqui na nossa cidade, em Teoflotone, aqui tem inúmeros supermercados. E você olha e fala assim, gente, como é que uma cidade que não tem indústria, só tem supermercado, ela sobrevive? Mas é porque tem espaço para todo mundo. Às vezes não vai ser para os consumidores daqui, mas vai ser para consumidores da região. Então você vem estudar em uma determinada cidade, chega naquela cidade, você se depara com outras inúmeras pessoas, mas quando você constrói a sua imagem, quando você constrói o seu espaço, você vai cativando através dessa rede que vai sendo estabelecida, com certeza a sua hora vai chegar. Quanto tempo que vai demorar? Isso é muito relativo, mas você não pode desistir. Não pode desistir e também não pode persistir em algo que de repente você está percebendo que não vai adiante. Então a gente também precisa ter esse time, né, de observar o que está acontecendo dentro do mercado e a gente tomar as nossas escolhas. Mais uma vez, só agradecer a vocês. Nós também agradecemos demais aqui, grandes profissionais conversando com a gente aqui hoje. Assim, foi muito bom. E eu também queria agradecer hoje o pessoal dos bastidores, que, né, são as pessoas que não estão aqui aparecendo, mas que ajudaram muito. Fabiana, Marcelo, professor Luan, João Vitor, Lorena, são pessoas que ajudaram também a esse encontro de hoje estar acontecendo, então muito obrigada. E fora outras pessoas que envolvem também, então obrigada também toda a equipe aí do Projeto Construção Mais. Né, Tamires? Sim, obrigada por todos que participaram, que fizeram perguntas, que fizeram desse diálogo ser uma coisa tão agregadora e tão positiva para as nossas vidas. Chegamos ao fim da nossa roda de conversa. Acabou. Gostaria de agradecer novamente a participação e disponibilidade dos nossos convidados, do Glaucio e do Ednardo. Agradecemos também a vocês, telespectadores e ouvintes. Convidamos vocês que ainda não se inscreveram no canal aqui do YouTube para se inscreverem nesse exato momento, para não perder os demais conteúdos e seguir também as nossas redes sociais. E acompanhar todas as novidades, onde você encontrará conteúdos de muita, muita qualidade.
Forte abraço!